Irmãos, como nós falamos no início do culto, nós ontem tivemos no culto o início da primeira pregação do pastor Flávio Ulisses. Ontem ele falou um pouco sobre o trabalho missionário em Bangladesh e ele vai ficar bem à vontade no nosso meio, se ele ainda quiser dar mais alguma informação, estará então nos trazendo a palavra que o Senhor colocou no seu coração para nos falar nesta noite. Ele está acompanhado de uma jovem, não é a esposa dele, chamada Heloísa. Vou pedir para ela ficar de pé, ela está aqui à frente, é sua mãe. Que Deus a abençoe ricamente, é da Igreja Presbiteriana das Graças. Que Deus a abençoe, fique muito à vontade no nosso meio. Vamos ouvir a palavra de Deus através do pastor Flávio Ulisses. Graça e paz, amada igreja. E aqui nós estamos nesse tempo aí de celebração, nesse momento onde a IPS celebra seus 87 anos. E fico feliz que escutei do pastor Petrônio de que Dona Ana estava assistindo o culto ontem, então pôde ouvir as minhas palavras. E eu quero dizer para a senhora, Dona Ana, que eu tenho certeza que a senhora está ouvindo outra vez, que o sentimento é de vários pastores, colegas nossos que convivem com o pastor Petrônio por aí fora, viu? Então louvado seja Deus pela sua vida. E quero relembrar algumas coisas. Nós vamos estar fazendo um breve resumo da mensagem de ontem para aqueles que não estiveram conosco e para que eles possam acompanhar. Mas eu quero também relembrar algumas coisas que eu disse ontem, talvez não ficou tão enfático como eu gostaria. Quando nós estamos celebrando os 87 anos da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, nós não estamos falando desse templo, nós não estamos falando da história, nós não estamos falando da instituição. Nós estamos falando da comunidade, da eclesia. E não só essa que hoje aqui se encontra. Dificilmente há algum fundador ainda vivo, pastor, da IPE? Não é de se esperar que ainda exista alguém que fez parte do grupo fundador da igreja há 87 anos atrás. Mas isso é comum, isso é normal, isso faz parte da economia de Deus. Por quê? Porque o evangelho do Senhor Jesus, ele foi criado, ele foi designado exatamente para que fosse passado o bastão, a responsabilidade, de um crente para outro crente, de uma comunidade para outra comunidade. Então hoje o que nós temos a celebrar, em primeiro lugar, é a continuidade desta comunidade, que continua abençoando, e eu tenho certeza pode abençoar muitos mais, na redondeza, na cidade e em diferentes partes do mundo. Amém, meus queridos? Então, quando falamos de Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, nós estamos falando de você. Nós estamos falando de você. As pedras que proclamam a glória do nosso Deus não são essas pedras edificadas nesse templo, mas são as pedras vivas que se reúnem, que congregam neste local. Amém? Que bom, que bom. Vamos se colocar de pé. Eu gostaria de mais uma vez ler o texto que nós lemos ontem, base das nossas mensagens. Ele se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15 do Evangelho de João. E nós vamos mais uma vez ler os versículos 1 até o 11. Nós ontem estivemos refletindo acerca dos três primeiros versículos. Falamos sobre elementos que estaremos relembrando daqui a pouco, que esses versículos nos trouxeram, que a palavra de Deus nos traz. E hoje nós estaremos indo até o 11, comentando acerca de outros que eu quero crer são estratégicos para a continuidade da nossa vida como cristãos. Diz o Evangelho de João, capítulo 15, 1 a 11. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Senhor nosso Deus, eu quero te dar graças, porque tu nos chamastes para a videira, para conhecê-la, para estar em comunhão com ela, e a partir dela e dessa comunhão nós temos a chance de dar frutos, e frutos em abundância. E nesses frutos e através desses frutos, o teu nome é glorificado. Pai Celeste, que isso seja verdade na vida de cada um de nós. Que isso seja verdade na vida da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. E eu te peço que nesse momento, onde estaremos ainda refletindo acerca das tuas palavras, quão ricas elas são, que tu possas estar conosco, ministrando aos nossos corações, daquela maneira única, precisa, incontestável, que somente o teu Santo Espírito consegue fazer. Eu assim te peço e rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, amada igreja. Que palavras lindas. Que palavras lindas. Especialmente quando lembramos do contexto. Especialmente quando lembramos que elas foram proferidas há pouco tempo antes daquele sacrifício que nos trouxe a vida e que nos deu esperança. E que foi proferida para aqueles primeiros discípulos. Percebam, aquela primeira comunidade de crentes que estavam aos pés de Jesus, aprendendo com ele, percebendo o seu modelo, percebendo a preciosidade do Deus encarnado, entendendo que aquele homem mudaria a história. A primeira comunidade. Se hoje nós estamos celebrando os 87 anos da IPE, é porque muitas outras comunidades, desde aquela primeira, foram fiéis à vide, estiveram bebendo a seiva que vem da vide e produziram muitos e muitos frutos, e aqui nós temos alguns deles 2000 anos depois. Que bom! Que bom poder lembrar destas palavras, daquele contexto, e poder imaginar e perceber tudo o que aconteceu desde então. Mas como eu disse ontem, a gente celebra, porque a gente avalia e percebe que tem coisa boa na nossa história, na história da IPE. Mas é importante também nunca deixarmos de aspirar. A gente avalia, mas a gente também aspira a muito mais, aspira a coisas grandes. Ora, nós que somos seguidores do Deus do impossível, nós precisamos aspirar e aspirar muito mais. Pedras vivas que proclamam o nome do Deus vivo estão para sonhar com muito mais que o Senhor tenha para realizar. Em nós, mas principalmente através de nós. E é um fato também que não poderemos simplesmente aspirar se não agirmos. Então,
A avaliação nos leva para a celebração, que nos leva ao sonho, à aspiração, mas que necessariamente precisa da ação, da nossa ação, para que ela possa se fazer implementada nas nossas vidas. E aí possamos começar essa vida que pode ser em muitos aspectos observado como um ciclo como esse. A projeção não está... sim. Um ciclo como esse que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Queridos, há algo de precioso, valioso dentro do chamado do Senhor Jesus Cristo, que transforma-se numa espécie de ciclo virtuoso. O discipulado para o qual Jesus nos chama, nos traz para próximo dele, para a intimidade com ele, e entenda que aquela intimidade, ela vai aos pouquinhos nos purificando, como tratamos ontem, e essa purificação, ela vai de alguma forma fazendo com que a gente possa estar ainda mais perto dele, e aí esse ciclo, ele está sempre funcionando, purificação que leva ao discipulado, discipulado que leva à purificação. E nós precisamos entender os estágios disso aí, o planejamento de Deus dentro desse ciclo, para que não estranhemos quando estivermos muitas vezes passando por processos difíceis, complicados, sofridos, mas que são precisos, necessários, para que nós continuemos nesse ciclo de purificação que gera discipulado, que gera frutificação. E assim fazendo, nós vamos correndo na direção do nosso Criador. Querendo crer que no dia que estaremos diante dele, de uma vez por todas, estaremos muito mais parecidos com ele do que quando começamos a jornada. E o prazer disso é que não precisamos esperar pela segunda vinda dele para poder encontrar gozo, alegria na sua presença, como diz o versículo 11. Porque é impossível apresentarmos esses frutos para o Senhor e não encontrar gozo diante de tudo que ele faz em nós e através de nós. Deixe-me rapidamente passar... começou atrás. Mas deixe-me revisar alguns elementos, alguns aspectos importantes daquilo que a gente viu ontem. Então, como eu já falei, essa porção da palavra de Deus que nós lemos, ela tem um momento, ela se encontra num momento histórico muito precioso. É na semana da paixão, algumas horas antes do Senhor Jesus Cristo ser preso. Ela se dá ali naquele contexto onde Cristo, após ter ceado com seus discípulos a última ceia, após ter celebrado a Páscoa, ele começa a falar acerca de uma série de discursos, ensinamentos que ele ali encontrava a oportunidade de ministrar como que pela uma última vez. Ensinamentos, eu imagino, um resumo talvez daquilo que ele ensinou ou tentou ensinar ao longo daqueles 3 anos, mas que agora ele precisava enfatizar, ele precisava deixar claro, ele precisava que os seus discípulos mantivessem em mente, porque alguns acontecimentos estavam por vir e ele precisava fazer com que os seus discípulos entendessem e lembrassem de algumas daquelas palavras. Então nós estamos falando aqui de alguns dos principais ensinamentos do Senhor Jesus, algumas das pérolas que ele sabia, ele precisava deixar muito claro na mente e no coração dos seus discípulos. E assim ele vai, e o Evangelho de João é importante a gente lembrar, de novo, quero lembrar para vocês disso que traz muita alegria ao meu coração quando eu leio o Evangelho de João. João teve a chance, foi o último evangelho escrito. Então, João teve a chance de ler os evangelhos que a gente chama de sinópticos, os evangelhos que vieram antes dele. Então, João teve a chance de complementar aqueles evangelhos com informações que eles não continham.
É interessante que sempre, e ele faz isso, e faz isso muito bem, nós vamos ver algumas dessas informações aqui, mas ele nunca deixa tão claro o seu objetivo, como lá em João 20, na verdade. Não, 15, 1 e 11 é a nossa passagem. Está aqui, 20, 30, 31. Quando ele explicitamente declara o objetivo desse evangelho, e a gente precisa relembrar, antes de continuarmos a refletir sobre as palavras do apóstolo João. Ele diz que, na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Eu fico imaginando a riqueza da vida, do detalhe daqueles que estiveram partindo o pão com o Senhor Jesus, vivendo a vida com Deus encarnado. Não dá para imaginar. Eu começo a pensar, às vezes, o que seria fazer parte daquele grupo próximo de Cristo, e eu começo a vagar, além de vibrar. E fico imaginando aquelas pequenas coisas que eles viram o Senhor Jesus fazer. Como era Cristo no dia a dia. O mesmo Cristo humano que teve todas as necessidades que nós temos, passou pelas situações que nós passamos, mas que era Deus, o Deus encarnado, um ser com duas naturezas, e aquilo coabitava, e ele coabitou entre os homens, o Deus Emanuel. E João foi uma dessas testemunhas. Então ele viu muito mais do que registrou. E ele faz isso, perceba o versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amados irmãos, como evangelista no meio de muçulmanos, era algo muito fácil e natural a gente apontar os nossos amigos muçulmanos para Jesus Cristo. E a gente fazia isso nós precisamos fazer isso com muito cuidado, porque evangelizar muçulmanos necessariamente requer que não estejamos criticando o seu profeta, criticando a sua religião, mas apontando para Jesus. E podendo dar a eles as informações que façam com que eles percebam que nós estamos falando de alguém que é ímpar em toda a história. Nós estamos falando de alguém que promete o que ninguém promete na história. Por exemplo, para o muçulmano, nunca existe a certeza da salvação. A salvação para o muçulmano, ela vem através, na verdade, um sistema de contabilidade. Porque o que eles creem é que no dia do juízo final, e eles acreditam, o Alcorão diz isso, que Cristo vai voltar no dia do juízo final, então é uma similaridade com a palavra de Deus. Eles acreditam que no dia do juízo final, os nossos pecados serão literalmente colocados num lado da balança, e do outro lado estarão os nossos méritos. Então a salvação para o muçulmano é por conta é meritocracia. É meritocracia. Mas o que é de interessante nisso aí é que no Alcorão, Maomé chega a dizer que ele, então imaginem, o maior profeta, o profeta do Islã, no Alcorão, ele diz: eu não sei o meu destino no dia do juízo final. Eu não sei o que acontecerá comigo. Então perceba aqui a grande diferença. Ora, eu não preciso criticar o profeta do Islã, mas simplesmente apontar para o fato de que Cristo Jesus, um profeta inclusive que é reconhecido pelo Alcorão e pelo islamismo, ele diz coisas muito diferentes. Mais ainda, ele ousa prometer, ele não só diz que vai para junto do Pai, mas ele promete lá arrumar morada para aqueles que o seguem. Então, percebam aqui a diferença. Elas são enormes. Então, quando João fala a respeito disso, eu lembro, é impossível não lembrar, não só dos muçulmanos, mas de todos aqueles que por aí vagam, muitas vezes buscando algo ou alguém que possa dar aquilo que Jesus Cristo promete. Aquilo que ele promete. Então, João
tem esse objetivo em vista. Ontem nós começamos a analisar o capítulo 15 e falamos de algumas coisas importantes. Por exemplo, a videira verdadeira. Cristo não cria esse termo é um termo usado por profetas no Velho Testamento. E quando usados por profetas no Velho Testamento, referia-se não só a Israel, mas à incapacidade de Israel de gerar frutos dignos do Deus Criador de todas as coisas, frutos que agradassem a Deus. Então, quando Cristo Jesus ele refere a si mesmo como a videira verdadeira, ele está contrastando o que Israel não conseguiu fazer em termos de glorificar a Deus através dos seus frutos e aquilo que ele era capaz de fazer. Ele era a videira verdadeira. Então ele estabelece aqui o fato de que, olha, eu entreguei a glória devida ao Pai. Aquilo que Israel não conseguiu fazer. Ele reconhece o Deus Pai como agricultor. E a gente sabe, a história da salvação ela é milimetricamente determinada pelo Deus soberano. O Deus soberano da história que desde a tragédia do jardim se transformou no agricultor que prepara a terra para que houvesse esperança, e a esperança de se retomar a um estado que nunca deveríamos ter perdido, o estado de harmonia com o nosso Criador, a sintonia com o nosso Criador. Amados, eu vim para Cristo aos 19 anos de idade. E eu vaguei pelo mundo, buscando uma felicidade, um contentamento, uma alegria, e não sabia eu que só Cristo poderia me dar. Só a relação com a vida poderia me dar. Só o meu enxerto, a videira verdadeira poderia trazer. E aqui estou eu não só contando história, mas assim como João falando para o mundo e para o perdido, que só em Cristo há salvação e esperança. É verdade, o agricultor ele tem todo um trabalho e esse trabalho ele envolve situações difíceis, processos árduos, processos, digamos assim, que envolvem corte, quebra, rompimento, mas que infelizmente faz parte do trabalho do agricultor nesse mundo caído. Mas nem tudo que é árduo, nem tudo que necessariamente é difícil, é doloroso, necessariamente envolve corte. Nós vimos também que mesmo aqueles ramos, os ramos da videira que dão fruto, eles também passam por um processo de corte, diferente daquele que corta para jogar fora, para lançar ao fogo. Eles passam por um processo de corte que na jardinagem, na agricultura, pode se chamar de poda, que é aquele processo de limpeza que faz com que os ramos, os galhos, eles possam produzir mais e cada vez mais. E é isso que nós cristãos passamos quando enfrentamos crises. Olhem para os nossos heróis. Que herói bíblico você encontra que não teve processos difíceis na sua vida? Crises, situações horrendas. Mas perceba que é exatamente aqui que nós aprendemos a conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas de com Ele andar. Porque esse processo, ele gera purificação. Ele vai gerando edificação. E ontem, nós paramos aqui, porque eu comecei a mencionar aquilo que a gente vai estar falando hoje, a ênfase hoje é na habitação, e no conceito de morada e habitação, que esse processo que Jesus Cristo está descrevendo em João 15, ele acaba provocando dentro de nós. Do que eu estou falando quando eu estou falando sobre habitação, gente? A gente precisa estudar essa palavrinha. A palavra no grego, meno. Uma palavra que no Novo Testamento, em primeiro lugar, o significado de meno pode ser estar com ou com alguém, estar em algum lugar, tá?
permanecer, normalmente em algum lugar, tem o significado de habitar, ok? Habitar. Lembra quando eu falei que João teve a chance de olhar para os outros evangelhos e adicionar aquilo que talvez eles não tenham ou enfatizado ou talvez nem tratado? Olha que coisa interessante. A palavra meno ela aparece 118 vezes no Novo Testamento, 40 nos escritos joaninos. Lembra quando eu disse ontem também que João dava uma ênfase especial à divindade de Cristo? Olha João 1. Olha que beleza, olha a cristologia com que ele abre o seu evangelho. Então ele vai tratar dessa divindade, mas ele vai enfatizar também a comunhão que nós podemos ter com essa divindade. João usa essa palavra, meno, para representar a mais íntima relação, primeiro entre pai e filho, entre Deus Pai e Deus Filho, Deus Criador e Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, mas também ele vai usar essa palavra para tratar de uma relação íntima entre nós crentes, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós lemos João 15:4 e vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo dizendo: permanecei em mim, eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na vida, e assim nem nós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Quando você lê a palavra permanecer, Cristo está se referindo a essa relação íntima, a esse contato. Lá em João 14:10, olha o que ele diz: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Então, quando João queria dizer que havia uma íntima relação entre a segunda pessoa da Trindade e a primeira, o Deus Criador, ele usava essa palavra meno, a mesma que ele usa Jesus descrevendo sobre si mesmo e seus discípulos. É como se nós, crentes, tivéssemos a oportunidade de fazer parte dessa comunhão através da nossa relação com Cristo. Lembrem-se, isso faz todo sentido quando a gente lembra que o próprio João mostra que Cristo, o Verbo, era Deus. E na hora que ele nos oferece essa possibilidade de caminhar junto com ele e assim fazer parte dessa relação, a gente encontra esse trecho lá do versículo 4. E a gente pode também lembrar de um texto que ele mostra antes, lá em João 14:17. Mas eu quero, junto com vocês, poder ler toda a passagem para que vocês entendam o que está acontecendo. Um capítulo antes. Lembrem-se, a videira verdadeira, ou melhor, a figura da videira verdadeira, ela aparece dentro do ensino acerca do Espírito Santo de Deus. Então ele abre um parênteses para usar essa ilustração. Mas como a gente vai ver, em João 14:16, Cristo começa a falar do Consolador. Então, lembrem-se, em João 15, ele está diretamente se dirigindo aos seus discípulos. Em João 14, ele vai estar falando sobre um futuro próximo, onde ele não mais haveria de estar com seus discípulos, mas outra pessoa haveria de estar, o Espírito Santo de Deus. Então, a partir de João 14:16, 23, a gente vai ler o texto e eu tenho certeza, você vai encontrar paralelos entre esse texto e a videira verdadeira. E você vai poder entender que estamos falando da mesma relação. A nossa relação com o Espírito Santo, a relação dos primeiros discípulos com o Senhor Jesus Cristo. João 14:16, 23 diz que eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, queridos, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Cristo estava falando para os seus discípulos
mas ele estava falando também para nós. Essas verdades que nós vamos ler agora, elas se aplicam para nós. Vamos lembrar que ele vai concluir esse grupo de sermões com a oração sacerdotal lá em João 17. E ali ele ora não só por aqueles discípulos que Deus o dera, mas por aqueles que haveriam de vir, eu e você. Então, coloque-se nesse contexto. Ele tinha em mente também aqueles que viriam. O Espírito Santo de Deus é promessa também para nós. E olha o que ele tem a dizer, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele, olha o meno aqui, ele habita convosco. Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Espírito, o Pai, Cristo e os seus discípulos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O Deus Criador fazendo morada em nós. O Deus Criador fazendo morada naqueles que o amam, e por o amam, entenda, aqueles que guardam o seu mandamento. Não só aqueles que ouvem, não só aqueles que conhecem. Ouvir e conhecer, só por conhecer, até o inimigo das nossas almas conhece. Mas aqueles que guardam o seu mandamento, aqueles que obedecem. Você tem ideia do que é ter o privilégio de usufruir desse mistério e ser morada do Espírito Santo do Deus Criador? É isso que Cristo tem para oferecer. Eu não poderia desejar nada melhor, presente melhor para a Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Da mesma forma que eu não poderia desejar nada melhor para alguém que talvez esteja ouvindo essa mensagem e ainda não tem ideia do que seja isso. Alguém que carece desse Espírito Santo de Deus preenchendo cada centímetro do seu espaço físico, do seu espírito. E assim podendo nos dar a chance de conhecer cada vez mais a esse Deus, usufruir das suas benesses, das suas promessas. E é impossível fazer isso sem produzir frutos. Por isso que o Senhor Jesus afirma: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E a gente frutifica como não para alcançar o amor de Cristo, mas a partir desse amor. Quando entendemos o tamanho do presente que recebemos, quando entendemos e experimentamos tudo aquilo que vem com essa relação íntima junto à videira. É interessante que minha mãe está aqui hoje, porque a historinha que eu tenho aqui para ilustrar essa fase da frutificação tem a ver com a minha infância. Nós morávamos em Timbaúba
E a nossa casa, ou pelo menos uma das casas que nós tínhamos, a última casa que eu tive lá em Timbaúba, era numa via principal da cidade, logo que você entra na cidade. E havia uma árvore muito interessante na frente da casa. Era uma árvore que passava a maior parte do tempo sem chamar a atenção. A maior parte do ano passava sem chamar a atenção. Mas quando chegava um determinado momento, no final do ano, não lembro bem se novembro, dezembro, com certeza em dezembro, porque no Natal era impossível você não entrar em Timbaúba e passar ali sem notar aquela árvore. De repente, aquela árvore que na maior parte do tempo, na maior parte do ano, era seca às vezes, verde no máximo, se transformava num belíssimo amarelo. Havia um momento do ano em que ela dava frutos. E lindos, belíssimos, que chamavam a atenção. Ontem nós vimos que a ideia da videira é ser glorificada através desses frutos. Quando nós frutificamos, Deus é glorificado. E é interessante porque essa glorificação ela pode ir muito além de onde a gente está, dos lugares que a gente frequenta. Quando nós frutificamos, a glória vai para Ele. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Perceba, nós estamos frutificando porque somos discípulos dele. E quando o glorificamos, nós vamos nos tornando ainda mais discípulos. Percebe o ciclo? Percebe o ciclo se fechando? Percebe que no momento em que a gente passa pelos processos, e muitas vezes processos difíceis para purificação, a poda, que vai nos ajudar a dar mais frutos, a santificação. Porque, meus queridos, a nossa conversão, alguns de nós sabem exatamente o momento, ou talvez não. Se a conversão é um ponto na nossa história, a santificação é uma linha que vai continuar até o final dela, ou pelo menos até o final da nossa história enquanto aqui na Terra. E esse é o processo que faz com que a gente seja purificado, e a purificação ela gera mais frutos, e o fruto gera mais glória, e a glória vai nos fazendo cada vez mais discípulos excelentes do Senhor Jesus. E é por isso que a gente está falando de um ciclo, mas não é novidade. Quando a gente olha para a história da salvação, a gente percebe que esse ciclo ele já existia muito antes de nós. Vamos dar uma olhada lá em Gênesis 12, 1, 3, vamos ler esses 3 versículos. Eu quero mostrar para vocês que o Senhor Jesus, ele estava descrevendo algo para os seus discípulos que, na verdade, é um padrão na história da salvação. E quando a gente fala de história da salvação, é impossível não lembrar de Abraão. Gênesis 12 é um texto-chave na história da salvação. É a intervenção direta de Deus a partir de Abraão, fazendo com que o seu plano da salvação para a humanidade pudesse ir sendo desenvolvido. E olha o que diz os primeiros 3 versículos. Olha como Deus se aproxima de Abraão. Diz Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, há muita riqueza nesses 3 versículos. Há muita história também. Nós que conhecemos a palavra de Deus, a gente sabe disso. Mas eu quero que vocês percebam as similaridades entre essa intervenção e essa aproximação de Deus para com Abraão, com aquilo que o Senhor Jesus estava nos ensinando em João 15. Perceba, por exemplo, como Abraão Deus promete a Abraão abençoá-lo, mas perceba que o fim disso não era a bênção por si só.
Deus não estava preocupado em simplesmente abençoar Abraão, ele estava preocupado em, através de Abraão, através da bênção que ele daria a Abraão, a abençoar todas as famílias da terra. Ele estava interessado em fazer com que, através da bênção à linhagem de Abraão, e é o que acontece, que a terra pudesse observar o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e pudesse entender que não estamos falando de um Deus qualquer, pudesse entender que estamos falando do Deus, o único digno de honra e glória. Perceba que se Deus quisesse simplesmente abençoar Abraão, ele não teria pedido a Abraão para sair da sua terra, da terra da sua parentela. Ele queria abençoar Abraão e queria que Abraão pudesse se espalhar, sair, e assim fazendo abençoar todas as famílias da terra. Lembra dos ramos que saem do lugar de onde está e podem aí florescer e atrair e proclamar a glória de Deus em diferentes partes, longe do tronco, longe da videira propriamente dita. Percebe aqui? Então, o que Cristo está fazendo com seus discípulos é explicitando um plano que Deus já tinha traçado. E como eu disse, esse plano de abençoar, ele vai de alguma forma reciclando, aperfeiçoando os seus discípulos. E é como se purificação levasse ao discipulado e o discipulado à purificação. E esse processo, ele vai nos forjando, fazendo quem nós somos. O processo de forja é um processo difícil, queridos. Envolve calor. O aço, ele encontra sua maior resistência nesse processo de forja, de forjamento. E para que isso ocorra, ele precisa passar por duas situações. É fogo, alta temperatura e pressão. Então é fogo e pancada. Fogo e pancada. Fogo e pancada. Lembra alguma coisa para vocês, não? Fogo e pancada. E esses processos difíceis transformam o aço, levam o aço à sua mais alta resistência. Eu não tenho dúvidas que muitas vezes o Senhor nos trata da mesma maneira. Pressão e fogo. Pressão e fogo. E a atitude, a resposta que nós damos a essas situações difíceis é o que vai nos levar, ou não, para o nosso melhor como discípulos do Senhor. Para o nosso mais alto grau de resistência como crentes no Senhor Jesus Cristo. Para o nosso maior potencial como testemunhas do Senhor Jesus, cujas vidas devem ter o seu propósito maior na glorificação do nosso Deus. Eu não tenho dúvidas que quando nós muitas vezes reclamamos desses processos, e entenda, eu também não gosto dele não. Eu também não gosto quando eu estou sobre força e calor, pressão e calor. Mas eu não posso deixar de reconhecer que Deus pode ter um propósito por trás disso. E eu tenho que, e olho para trás, graças a Deus, a gente começa a contar, né, esses processos e começa a perceber os porquês. E a gente vai devagarzinho entendendo que Deus sabe de todas as coisas. Então hoje, antes de reclamar sobre qualquer coisa que esteja acontecendo na minha vida ou no mundo, né, antes de reclamar da pandemia, por exemplo, eu tenho que me lembrar, você está culpando a soberania ou é o amor de Deus? Porque se você reclama de algo na sua vida ou na história, você está duvidando de uma dessas duas. Ou você duvida que Deus tem controle sobre todas as coisas, ou você duvida que Deus, ele é amoroso para deixar alguma coisa, qualquer coisa, acontecer que não seja para o seu próprio bem. Porque esse é o Deus que nas Sagradas Escrituras ele nos diz o quê? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ele está falando de todas as coisas, ele está falando de todas as coisas. Não são só as coisas boas, ou prazerosas, ou suaves,
Ele está falando de todas as coisas. Então a gente olha para esse processo lembrando desse processo de forja. Lembrando também do discipulado que Cristo fazia e que precisa ser reproduzido por nós. Cristo é sábio ao formar os seus discípulos e a sua liderança. Primeiro, Cristo convida os seus discípulos para o assistirem fazendo. Então perceba que ele vai primeiro chamar, né? Veja como Cristo transforma. Lembra do texto que nós ontem compartilhamos? Lá em Mateus 4. Venha após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então veja o processo de transformação de um seguidor para um discípulo. Então aqueles que chegavam até ele, chegavam para assisti-lo fazendo. Então eles tinham a oportunidade de ver Cristo ministrando, trabalhando, pregando, ensinando. Mas chegava um momento da jornada de Jesus com seus discípulos que a coisa se intensificava um pouco. Depois de muito assistir, os discípulos eram então convidados para fazer junto com Jesus. Então eles agora não eram simples passivos observadores. Eles agora passavam a fazer junto com Jesus Cristo. Ok? João 15 se encontra num momento onde Jesus está prestes a passar o bastão. Na verdade, ele já passou. Mas isso ia ficar bem claro para os seus discípulos. Que momento é esse? É o momento onde Cristo deixa de fazer, onde Cristo passa a assistir os seus discípulos fazendo. Quando isso ocorre, aquele seguidor, lá do passo número 1, ele já foi transformado num discipulador. Num discípulo. Como nós vimos ontem, a diferença entre seguidor e discípulo é que ele não está simplesmente satisfeito com assistir. Ele está comprometido em dar continuidade ao trabalho que ele viu seu mestre começar a fazer. Hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, é verdade. Mas nós também temos a responsabilidade de sermos os discipuladores buscando seguir esse modelo. Quem você tem discipulado? Quem você tem treinado? Eu espero que você esteja seguindo esses passos para fazer com que pessoas que te seguem, pessoas que dentro da sua esfera de influência, possam estar passando também por esse processo. Fico pensando quantas pessoas passaram pela comunidade que se reúne na IPE e que se reuniu ao longo desses 87 anos. E quero crer, e não precisa de muita coisa não, basta a gente olhar o livro de vocês dos 80 anos para ver, por exemplo, quantas congregações saíram daqui, o impacto ao longo desses 87 anos da comunidade. Mas, meus queridos, eu tenho certeza que há muito mais a ser feito. E eu quero crer que vocês estarão seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E assim fazendo, poder experimentar o gozo que a gente tem quando passa por esse processo, entendendo o projeto de Deus. E aí, quem sabe, poder dizer e expressar as palavras que Paulo expressa lá em Filipenses. E essas são as palavras que eu gostaria de encerrar a nossa reflexão, pensando naquilo que o apóstolo Paulo expressou ao passar por tudo isso, ao reproduzir tudo isso e tendo a chance de, escrevendo para a igreja de Filipenses, dizer as seguintes palavras: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso
naquele que me fortalece. Eu fico pensando que o aniversário dos 87 anos da IPE, talvez também os 86 anos da IPE, se é que houve, tenha sido bem diferente de outros aniversários. Menos gente, menos oportunidades de celebrar, de comungar com os nossos irmãos. Mas eu só espero que momentos como esse, onde não estamos celebrando o aniversário como nós gostaríamos, possam nos lembrar que a nossa essência está na videira verdadeira. E nela, nós podemos dizer o que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tenho experiência na abundância, tenho experiência na escassez. Mas sabe de uma coisa? Em todos eles, eu tenho o que importa: a relação com a minha videira verdadeira, que usa crises e momentos como esse para me fazer um melhor discípulo, para me fazer mais frutífero, para poder glorificar ainda mais o nome dele. Que isso seja verdade na vida da IPE. Amém, queridos? Que Deus os abençoe.